Olá, meu nome é Rubens Múzio, estamos falando sobre fé. Tenho conversado com vocês sobre essas várias faculdades humanas, seja do pensamento, na nossa mente, sentimentos, nossas emoções, nosso coração, nossa vontade, nossa ação também, prática. O volitivo leva a gente a atitudes, né? Tudo isso se engaja num ato integral do ser humano envolvido. Fé tem a ver com isso, tem a ver com sensações, emoções, sentimentos, decisões. Nós falamos sobre isso nesse vídeo e vamos continuar a conversar mais de elementos intelectuais, elementos de decisões, de crenças, né, que agem sobre a nossa mente e que ajudam a gente a reconhecer a verdade, ajudam a gente a, pelo menos, achar que encontrou a verdade, né? Conhecer fatos históricos acerca da vida é importante, acerca da história do nosso país é importante. E há vários fatos históricos que nós também dizemos que há provas documentárias deles da presença, da existência de Jesus Cristo, por exemplo. O conhecimento no sentido de que na história da civilização humana, a maior parte das pessoas pensa em Deus, entende que há um transcendente. E o mundo de hoje também afirma isso, né? Então há um elemento de fé intelectual, faz sentido, né? Há também um outro elemento de fé que tem a ver com as emoções. Eu tenho falado sobre isso, as sensações que mudam, que movem o nosso interior, coisas que tocam a nossa alma. Quando a gente vê a história de alguém, quando a gente ouve a história espiritual de uma pessoa, quando a gente ouve a história de Jesus Cristo assistindo The Chosen, a gente observa na narrativa, na vida, a gente se sente parte dessa história. Há uma paixão de Cristo, nós chamamos inclusive esse ato sacrificial de entregar-se na cruz como paixão. Jesus, há uma paixão em Deus, em Cristo, de trazer o homem para si, do homem, da mulher se sentirem parte desse Deus transcendente. Então, esses elementos todos ajudam a construir a nossa fé, ajudam a construir aquilo que nós chamamos de fé. Há um elemento que é da escolha, como eu tenho falado. Você se entrega, as pessoas começam a participar numa igreja, fazem um compromisso espiritual com Deus. É um ato também de decisões, de escolhas, que a gente acredita no que é necessário, pode crer, vamos então para frente, vou entrar nisso, está me dando uma razão para viver, né? Está me dando um sentido. Então essa fé da escolha que eu tomo para participar de um projeto que eu entendo que é maior do que eu mesmo, participar de um projeto, quem sabe, para a humanidade toda, que defina céus, e inferno, terra e todo esse universo criado por Deus no passado, no presente e no futuro. Então há um final para essa história. Então é um elemento que leva a gente a olhar para o futuro, a tomar decisões com comunidades e organizações religiosas, né? Mas essa fé se estende então da cabeça ao coração. Ela entra e se torna também do coração para uma confiança prática, para uma aplicação daquilo que a gente acha que é verdade, que pensa e compreende, se expressa na nossa alma com vários sentimentos de segurança, de alegria, de felicidade, de gozo, de amor. E isso leva a gente a tomar decisões práticas, né? Agir. Então você percebe esse engajamento integral do ser humano, que ele precisa para avaliar sua vida espiritual, quando ele sente que não é apenas a vida profissional, o dinheiro, o sexo que lhe traz prazer, mas há uma dimensão transcendental que ele percebe, que ele ouve, que ele sente talvez durante um funeral, durante um casamento, durante a observação da natureza, né? Então elementos aí variados nessa fé. E eu quero falar com você especificamente hoje sobre uma fé que é mais crença. Aquela fé que você fala, eu vi e eu estou indo em direção a isso. Tem alguma coisa que me dá sentido para esse mundo, uma visão de um mundo interessante, não é? Você já assistiu a série Fringe, uma série interessante de televisão que propõe aí uma visão de universo muito intrigante, né? As pessoas têm diversas visões sobre a cosmovisão que nós chamamos, visões sobre o universo, a visão sobre a vida, a visão sobre os valores, né? E nesse mundo Fringe há dois planetas Terras vivendo em paralelo. E há uma linha muito tênue que separa a vida, as pessoas, os governos e organizações de um planeta e muito próximos também de quase que um double ganger, que se fala em inglês, essa dupla, uma pessoa, uma outra pessoa igual a você, uma segunda pessoa vivendo no outro planeta Terra, que é a sua cara,
mas que têm uma história diferente. Entretanto, há muitos filósofos, físicos, cosmólogos, astrônomos, psicólogos que hoje em dia, e muita gente no mundo que acredita ser razoável postular a existência, e na verdade muitos estão provando cada vez mais que é provável a gente avaliar, inclusive, razoável pelo menos, construir esse universo baseado em múltiplos universos paralelos, né? Um exemplo desses é o Max Tegmark, que é um daqueles que acredita nessa real existência. Ele tem falado isso já há vários anos, uma real existência de múltiplos universos. Ele é físico, doutorado na Universidade de Berkeley, uma renomada universidade, pesquisador do Instituto Max Planck, é professor associado de física no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Veja bem, um homem que no MIT, numa posição privilegiada, como uma boa escola. Não é fácil, não é qualquer um que se torna professor de física em MIT. Agora, veja bem, esse multiverso criado por um físico renomado de MIT é acreditável? Você pode acreditar nisso? Tem gente que acredita, tem muita gente que acredita. Tem muita gente em várias religiões convencendo seus seguidores de várias coisas diferentes, que dizem ser a verdade. Você percebe que nós vivemos num mundo de pluralidade. Nós podemos dizer, não, eu sou cristão, a fé cristã é a única verdadeira, a única que leva para o céu. Mas você percebe que várias pessoas diferentes têm noção diferente do universo, têm noção diferente da vida, têm noção diferente de Deus, e cada religião tenta convencer os seus seguidores de que o que está falando é verdade. Então se você sugerir que a sua religião é a única como verdadeira, isso torna imperdoável qualquer pecado de quem está fora. E mostra que você, na verdade, está cometendo o pecado do dogmatismo, né? Isso seria marginalizar com preconceitos, e muitas vezes a gente difere de outras religiões com abuso, com violência física, violência verbal, com atos de terrorismo, porque a nossa religião é melhor, a nossa religião vai levar para o céu verdadeiro. Então há extremos na história. E mesmo diante do cristianismo, extremos como a Inquisição, como as Cruzadas. As pessoas creem porque elas realmente estão condicionadas, muitas delas condicionadas socialmente. Como diz o sociólogo Peter Berger, as pessoas aceitam certas crenças porque elas cresceram dentro de uma comunidade que reforça esses valores e ela continua caminhando de geração em geração, às vezes dentro dessa comunidade. Quando o mundo ao redor se movimenta demasiadamente, essas comunidades precisam parar para avaliar a existência dela. E que talvez alguns dos valores que elas tenham, que elas reforcem dentro, não sejam mais valores absolutos. O quanto do nosso evangelho, do cristianismo que nós temos, da religião cristã que nós temos, realmente reflete o valor de Jesus, a alma, mente, coração de Jesus Cristo. E da mesma forma, as diversas religiões têm que parar o quanto que reflete seu fundador, a história verdadeira diante dos vários desafios contemporâneos da mudança do mundo atual. Mesmo essa crença racional na Bíblia, ela pode ser excessivamente apologética, nós dizemos. A gente defende um princípio e fala, a única verdade eu tenho que defender e eu não consigo dialogar, discutir ou ouvir a opinião de outros. Os relatos bíblicos para nós entram nessa categoria para bilhões de pessoas no mundo inteiro, que embasam a nossa razão. Mas será que os relatos bíblicos de Gênesis, capítulo 2, por exemplo, e de vários outros personagens, eles necessariamente têm o objetivo de embasar nossa razão, nossa lógica, nossa arqueologia, nossa contagem de cronograma do tempo, dos anos da história do planeta Terra e do ser humano? Ou não? Simplesmente trazer muito mais de uma forma espiritual, simbólica, o desejo de uma relação com o Criador, as expectativas dessa relação transcendental, sobrenatural, que a gente é mística, que a gente não consegue explicar detalhadamente aqui no mundo. Mas para muitos, o importante é que a Bíblia tenha razão em todas as coisas. E esse é um nome, inclusive, de um livro que foi muito comum, muito popular aqui no Brasil entre os protestantes, chamado A Bíblia Tinha Razão, de Werner Keller. E na busca de um valor histórico de cada um dos textos, de cada um dos capítulos da Bíblia, e portanto, para muita gente, é a única forma da gente confiar nesse livro, a única maneira da gente realmente crer nesse livro, é porque o valor histórico dela é absoluto e a gente não conversa, não discute, não fala sobre isso
no meio mais tradicional. A gente discute, às vezes, no seminário, em vozes baixinhas, né? Mas não se fala no dia a dia da comunidade, nem nas palestras que o pregador vai falar no final de semana, dizendo que, por exemplo, como é que a gente julga a Arca de Noé, a localização do Éden, o peixe que engoliu Jonas, né? O mundo parou por um número de horas, a Terra parou por 24 horas. Né? E o livro, então, e há inúmeros livros nessa linha mais apologética, que tentam continuamente provar que a Bíblia tinha razão. Enquanto outros livros aí estão surgindo, inclusive alguns livros na linha do a Bíblia não tinha razão, e há muitos deles, né? E que trazem cada vez mais cientistas comprovando, questionando aspectos arqueológicos, interpretações históricas, né? E há muitos livros dizendo isso com relação a toda a arqueologia bíblica. Será que o conteúdo bíblico dos nossos valores e crenças tem a ver com descobrimentos arqueológicos? Diante de uma série de questões que a gente não consegue simplesmente tentar fundamentar a nossa fé na credibilidade histórica, literal de cada verso da Bíblia, que não passou pela mão de ninguém, ninguém traduziu, ninguém interpretou. Então, mas será que somente essa credibilidade histórica apologética é que defende a nossa fé? Porque muitas vezes as pessoas vacilam porque acham, de repente o cientista, professor na universidade, me convenceu que peixe nenhum tem condições de engolir Jonas. Aí você, que é um jovem, cresce numa igreja cristã, que fala, não, tudo que está na Bíblia é tintim por tintim o que aconteceu na história. Aí o que acontece? Você vai para a universidade, percebe que o ambiente é muito mais complexo, os conceitos são muito mais amplos, a sua igreja às vezes talvez seja um pouco conservadora demais, retrógrada demais, ou inclusive anti-intelectual, ou anti-academia, anti-universidade, nem gosta do fato de você estar numa universidade, eu nunca valorizou muito o fato do seu líder, do seu pastor conhecer teologia, estudar numa universidade. Agora você então está diante, você é filho de alguém assim, vai para uma faculdade, ou você é um jovem assim querendo viver a vida de uma forma um pouco mais ampla, aberta para a academia, para a ciência, você observa que tem várias coisas lá que são questionáveis por aquela credibilidade que não é científica, mas é uma tentativa de fundamentar a fé numa credibilidade literal total de cada um dos versos da Bíblia, segundo critérios humanos, inclusive. Aí aquilo abala a sua fé. Isso não quer dizer que não tenhamos provas, evidências da confiabilidade das Escrituras. Há mais de 5.000 manuscritos gregos, de parte ou de todo o Novo Testamento. Alguns desses rolos, desses fragmentos, são do ano 70. Logo após Jesus Cristo, foram escritos realmente por pessoas que viram, que testemunharam pessoalmente, que estavam lá, dezenas e dezenas de fatos. E essas coisas foram reproduzidas por centenas e centenas, milhares de pessoas naquelas primeiras décadas, começaram a escrever, juntar essa informação e publicar. E aquilo foi esparramando entre vários. Há mais de 5.000 manuscritos gregos, imagina, no Novo Testamento. Existem também vários manuscritos das primeiras traduções daquele texto manuscrito escrito lá em grego para o latim, depois fazem traduções, depois gente fazendo tradução para o copta, traduções aí dos primeiros séculos para o siríaco, traduções para uma língua armênia e várias outras. Se você for, o tesouro principal da Biblioteca do Vaticano, sabe qual é? É um manuscrito chamado Codex Vaticano. É um dos principais tesouros, que é o manuscrito das primeiras semanas, dos primeiros anos que estava nascendo esse cristianismo. No Museu Britânico, um dos principais tesouros é o famoso Códex Sinaítico, adquirido pelo governo britânico num dia de Natal de 1933 dos soviéticos. Há na Inglaterra outros dois manuscritos de grande importância. O Códex Alexandrino, no Museu Britânico, escrito no século V, e está na Universidade de Cambridge também, uma parte dele, que contém os evangelhos e Atos em grego e latim. Essas não são naturalmente as cópias feitas manualmente, essas são naturalmente cópias feitas manualmente a partir de manuscritos e traduções originais. E esses manuscritos são copiados, as cópias de cópias de cópias de cópias, e as cópias das cópias são transcritas e assim por diante, até chegar a esse imenso número de manuscritos que devem ter existido. E até chegar a talvez uma porcentagem pequena deles, que são esses 5.000 manuscritos que nós temos acesso nos dias de hoje, mais de 2.000 anos depois. É uma história extraordinária.
Agora, se espera que você faz um monte de cópia, o resultado haveria então um desvio substancial do texto original. Agora, para os copistas, provavelmente eles não só, você sabe, cometeriam erros não intencionais nessas cópias, mas eles talvez poderiam até acrescentar alguns enfeites, omitiram umas certas passagens mais problemáticas e aquelas que eles não concordavam, eles simplesmente retiravam, né? Mas é notável que todos eles, apesar de pequenas diferenças textuais, estes manuscritos, quase todos estão em concordância. Ela chegou então, esses textos de 3, 4, 5 mil anos atrás, chegam até nós hoje de uma forma muito clara como eles foram escritos há quase 5 mil anos. Um texto complexo, bonito, simbólicos, com muitas narrativas, poesias e aspectos de narrativas e poesias que só quem morava na época pode entender realmente, mas para nós traz essa certeza de que esses fatos são importantes, que a gente representa-os hoje diante dos desafios contemporâneos, de forma a eles trazerem respostas para nós. Então esses fatos estão aí, diante de nós. Fazem sentido? Isso tem a ver com fé. Faz sentido, então, olhar para tudo isso? Para aquele que tem fé, nenhuma explicação é necessária, dizia o Tomás de Aquino. Para aquele que tem fé, nenhuma explicação é necessária. Para aquele que não tem fé, nenhuma explicação é possível. Quem não tem fé não vai aceitar nada do que você fale. Se a nossa fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, Jesus dizia, ela já vai ter resultados fabulosos. Agora, ter fé, então, não significa aceitar todo o cristianismo, toda a cristandade, a gente poderia assim dizer, sem qualquer ressalva. A vida cristã é uma vida de completude, de uma jornada complexa, navegar em altos mares e mundos desconhecidos. Nós não temos todas as ferramentas para lidar com todas essas questões possíveis na vida humana. E há muitas dúvidas, então. Há espaço, inclusive, para muitas dúvidas que nós temos hoje quanto à política, à economia, ao uso do corpo, à sexualidade, ao uso da dieta, ao uso do dinheiro. Então, há vários espaços para dúvidas que a gente não sabe. Então, se você tentar viver na linha de um trem, numa trilha, como um trilho de trem, assim, imutável, você vai ter dificuldade para navegar nos mundos de hoje. Talvez uma caminhada num barco com alvo seguro, norte, você sabe para onde ir, mas que você vai ter que adaptar-se, tá? Aprender a navegar melhor. Eu confio em Deus. Eu confio que Ele fala através da palavra. Eu confio na igreja. E a gente fala assim, alguns confiam menos, outros mais. Como você confia talvez num professor, num companheiro de leituras, um companheiro que mora com você, você confia em algumas organizações, confia num time de futebol, confia na organização do seu time de futebol, você está participando lá ativamente, você fala, eu confio em Deus. Eu posso confiar nas minhas próprias experiências da vida, do que eu acho que é Deus. Eu às vezes confio em Deus na minha própria memória. Eu confio em Deus no que eu sinto, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu acho que eu sei as coisas. A fé não é diferente de qualquer conhecimento. A fé está aí para nós, a gente pode acreditar que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil ou não acreditar. Você pode acreditar que o mundo até é reto, plano, né? A Terra é plana. Ou pode não acreditar, pode realmente acreditar que ela é redonda, que é muito mais provável, não é? Mas o Michael Polanyi, ou Michael Polanyi, ele fala sobre todos os nossos saberes são fiduciários. Fiduciários tem a ver com atos de fé, atos de confiança. Então, um filósofo, um grande filósofo, está falando sobre essa questão do conhecimento para nós. A fé não é diferente de qualquer outro tipo de conhecimento. Saberes todos nós, mesmo da física, da matemática, da tecnologia, tudo que você sabe hoje, daqui a 6 meses pode ser diferente. Você vai lá na frente e fala, pô, eu confiei em você e agora eu sei que eu deveria ter saído desse celular, né? Ainda bem que eu confiei que esse celular era melhor. Que aquele celular realmente... Então o seu saber, em muitas coisas na vida, ele tem a ver com fé, com atos de confiança em pessoas, em propostas, no marketing que você ouve na TV, na filosofia que uma série de um livro te fala. Não há garantias de que nós estamos certos. Então, todo conhecimento científico, ele não é diferente da religião, em vários sentidos. E toda religião não é diferente do conhecimento científico. Nós estamos provando, experimentando, avaliando, observando, e não há nada de errado nisso.
Não há nada de errado nisso. Antes de podermos decidir no que acreditar, a gente precisa decidir o que sou e em quem podemos confiar. Inclusive, quando você vai para aquela igreja, frequentemente, porque alguém te confiou, alguém te levou, você conhece, é um amigo, é um parente, é um irmão, você viu que essa comunidade religiosa fez bem para ele, está melhorando. Se fez mal, pior, você não vai aceitar o convite. Se ele piorou depois que entrou para essa igreja, você vai, pô, melhor é não entrar lá. Mas se ele melhorou, deu uma melhorada e acredita em algo importante, você quer conhecer, você até visita aquela igreja, né? Antes de poder decidir se você vai participar, você primeiro tem que saber o que você quer, em quem você confia, para você falar em quem que você vai acreditar. Não há como a gente analisar uma igreja, uma religião, espiritualidade, simplesmente de modo calculista, racional, né? Avaliando, estudando. Não tem como a gente julgar aqui e dizer... Eu não posso julgar e falar para você que a minha é melhor. Embora eu seja cristão, eu chego para você e falo, você é budista, você não presta, você é muçulmano, não gosta. Eu sou melhor que você que é um espírita, sou melhor do que você que é ateu. Eu não posso dizer isso. E esse é o problema do evangelismo, dessa comunicação protestante evangélica. A gente acha que é melhor do que os outros, e a nossa vida não mostra isso. Mas há um elemento bonito aí da fé nascendo dentro de nós, no início dessa jornada. A gente percebe que é algo que transcende simplesmente aquela análise matemática. Você pode considerar a matemática, física, como ciências do tipo assim, fechado, né? Não dá para abrir para dúvidas. É um engano, gente. Conversa com um matemático, conversa com um físico, um cientista, e eles também todos estão em construção da mente humana, em desconstruções da mente humana e reconstruções. Então nós estamos em processo de desenvolvimento. Eu não falo isso apenas, meu conhecimento é leigo, mas você pode ouvir o Einstein falando sobre isso. Quando as proposições da matemática se referem à realidade, elas não estão certas. Olha o que esse cientista fala. Quando proposições da matemática se referem à realidade, elas não estão certas. E na medida que elas estão certas, não se referem à realidade. Tá vendo? O pensamento é complexo aí, mas é interessante você mostrar que esse mundo da matemática e da física não é um mundo exato, perfeito, concreto, que tudo vai dar exatamente como era ontem, vai acontecer hoje. Os 2 mais 2 vão sempre ser 4. Não é. Em vários aspectos, há fluidez na realidade, na matemática, na física, nas ciências, na química. E assim a teologia precisa trazer para nós uma abertura maior sobre isso. No próximo vídeo eu quero falar sobre essa crença, esse conhecimento, como é que ele acontece, quando é que a gente traça os limites entre separar aquilo que sabemos daquilo que acreditamos. Venha curtir o meu vídeo, venha participar no meu canal, faça seu comentário, eu quero ouvir suas dúvidas a respeito da sua fé.